Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, estamos aqui para mais uma meditação da Filotéia, Introdução à Vida Devota de São Francisco de Sales. Estamos aqui no capítulo 24 da primeira parte, agora finalmente o último capítulo da primeira parte. Eu já falei que hoje foram 5 capítulos que eu estou falando que vai ser o último, mas agora é mesmo, ó, depois já começa a segunda parte. Vamos lá. Vamos ver do que São Francisco de Sales está falando. Mas antes mesmo, eu queria fazer um breve resumo sobre essa primeira parte. Eu acho que é muito válido, até porque esse capítulo ele é bem curtinho. A gente começou a primeira parte falando do que era a devoção e da importância dela. Então, aquela explicação, né? São Francisco de Sales quer nos fazer olhar aonde nós queremos chegar para que nós nos sintamos motivados a caminhar nessa direção. Então, ele vai falando que a devoção é um tipo de caridade de forma com mais prontidão, com mais diligência. Então, é aquela arte de fazer o bem que se torna tão natural para você, aquela correspondência a Deus que se torna tão natural para você. Então, ele chama isso de devoção. Ele fala dessa alma devota, né? Nós somos devotados a algo, nós somos dedicados a algo. Então, nós somos devotados a Deus, nós somos devotos de Deus, nós somos dedicados a Deus. E depois ele começa, então ele se dedica um bom tempo a isso, que ele fala, a gente precisa purificar a nossa alma. Antes mesmo de nós queremos subir os degraus da devoção, nós precisamos nos purificar. E eu até fiz essa analogia com vocês, que é de fazer aquela terraplanagem do terreno, deixar ele retinho para a gente poder construir um grande edifício. Então a gente tem que matar todas, né, as imperfeições do terreno para que a gente possa construir esse edifício. Então ele está falando das purificações. Então ele se dedica primeiramente à purificação do pecado mortal. E depois ele fala assim, mas não basta se dedicar. Então primeiro o pecado mortal, depois ele fala a afeição ao pecado mortal. E o que é a afeição ao pecado mortal? É aquela assim, eu não estou pecando mortalmente. Ah, mas como eu gostaria de fazer. Ah, como seria bom se isso fosse permitido. Então a gente precisa purificar do pecado mortal, mas da afeição ao pecado mortal. Depois, a gente fica meditando bastante tempo para nos conduzir, então, a uma confissão geral. Então, é mais um ponto aqui da nossa purificação, fazer essa confissão geral, que é aquele ato de rompimento mesmo com as afeições do pecado grave, do pecado mortal, e as afeições ao pecado mortal, né? Ao pecado mortal em si e as afeições. Depois que a gente passa por essa fase, ele fala, tá, mas a gente também precisa vencer o pecado venial. Não pode deixar que ele se acumule. E depois ele fala, não basta só também fazer com um pecado venial, né? Ele fala assim, a gente não vai evitar o pecado venial tudo, mas a gente não pode ter afeição a isso. Então, um pecado venial. Depois disso ele fala assim, das coisas inúteis, aquelas coisas bobinhas que podem parecer que não tem maldade nenhuma. Então, tem que purificar da nossa afeição a essas coisas, porque elas serão motivos de queda, elas vão nos envenenar aos poucos. E por fim, aqui no pecado 24, ele vai falar para nos purificarmos das nossas más inclinações. Então ele vai dizer assim, ainda temos, Filotéia, certas inclinações naturais que, por não provirem de pecados pessoais nossos, não são propriamente pecados, nem mortais nem veniais. Então ele está falando de coisas que não são pecado. Não é nem pecado mortal, nem pecado venial. Mas se chamam imperfeições. Então, essa é uma outra coisa que a gente tem. Às vezes a gente acha que só existe o pecado e o não pecar. Mas existe uma categoria que se chama imperfeições. São coisas que não são virtuosas, mas não são pecados em si. Tá? São coisas que carregam um certo quê de vicioso, digamos assim, de uma má inclinação, mas que por si só não são pecados. Então ele vai dizer até que São Jerônimo falava de que Santa Paula tinha uma pronunciada inclinação à tristeza e à melancolia. Lá tanto que na morte dos filhos e do marido, correu sempre o risco de morrer de desgosto. Era uma imperfeição e não um pecado, pois era contra a sua aprovação e contra a sua vontade. Não tem como pecar se não tiver alguma participação de vontade ali. Então, veja comigo. A gente olha para a sua vida. A gente pode olhar para a nossa própria vida. Olha para a sua vida. Você
com certeza consegue pensar em algumas imperfeições, algumas más tendências. E aqui ele até cita algumas pessoas são levianas, né? Não honram suas palavras, não são de honrar a palavra dada, não são de honrar o compromisso feito. Algumas pessoas, né, são austeras, outras são pertinazes na sua opinião, elas gostam de bater boca. Tem umas que são inclinados à indignação, à cólera, outras são muito carentes, né? Gostam de um afetozinho assim, né? Tipo, de ficar tipo uma conversinha perigosa, né? Tem umas que são mais levianas nas palavras. Existem diversas imperfeições. Talvez você consiga perceber, poxa, eu tenho uma imperfeição aqui a preguiça, eu tenho uma imperfeição aqui a fofoca, eu tenho uma imperfeição aqui, tipo assim, eu posso até não fofocar, mas eu tenho uma visão negativa das pessoas, só olho. Então, assim, isso é uma imperfeição. Ela não precisa se materializar no pecado, mas é uma imperfeição. E ele fala assim: todavia, podemos, pelo cuidado e afeição contrária, corrigi-las e moderá-las, e até podemos libertar-nos e depurar-nos delas. Dir-te-ei, Filoteia, que é preciso fazer. Então ele fala assim: não é porque não é pecado que você deve deixar suas imperfeições aí, né? Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. E aí ele vai dizer, olha, por que não poderemos nós fazer sair nossas inclinações perversas para nos tornarmos melhores? Por que a gente não pode tornar melhor? Você vai ficar nessa vida medíocre mesmo? A gente quer entrar na vida devota ou quer viver uma vida medíocre? Será que a vida devota é só para a quaresma? A gente não quer ficar nessa mediocridade. Ele fala assim, não existe caráter tão bom que seja que não possa piorar pelos maus hábitos, pelas más inclinações cedidas, consentidas. E não existe pessoa que seja caráter que seja tão torto, assim, com imperfeições, que não possa ser melhorado primeiro pela graça de Deus, depois ali pelo trabalho, pela virtude, e assim não possa ser domado e vencido. Então ele vai nos dizer exatamente isso, olha, nós precisamos vencer essas imperfeições. Ele fala assim, bom, a partir de agora nós vamos dar passos, né, para crescerem na graça de Deus e para irmos vencendo essas imperfeições. Tanto que nos próximos partes ele vai nos falar de oração e vai nos falar de virtudes. Então é importante que a gente não perca isso de vista. Não sejamos, né, fracos diante das nossas imperfeições. Nós podemos ser melhores. Nós podemos ter uma vida devota. Nós podemos amadurecer na fé humanamente, né? Porque a graça ela transforma a nossa humanidade. A nossa humanidade ela é matéria-prima da santidade, né? A gente são os seres humanos aqui que vão se tornar santos mediante aí a transformação das suas imperfeições. Tá bom? Um grande abraço a todos e amanhã estamos aí de volta. Fiquem com Deus.